Imagine um momento em que dois gigantes do poder global começam a transmitir sinais de atrito, não apenas por discordâncias técnicas, mas por diferenças profundas sobre como o mundo deve funcionar. Agora imagine que um líder europeu, com presença consolidada no cenário internacional, decide dizer isso abertamente, que tensões com os Estados Unidos podem estar apenas começando e que a Europa precisa urgentemente mudar sua postura para não ficar para trás. Essa é a mensagem lançada pelo presidente francês Emmanuel Macron em uma série de entrevistas a grandes jornais europeus. Macron afirma que a recente crise diplomática em torno de Groenlândia, que parecia ter sido resolvida, não é um incidente isolado e pode ser um indicativo de novos choques com Washington. Ele alerta que muitos na Europa estão enganados ao acreditar que os problemas acabaram. Segundo Macron, há uma instabilidade contínua nas relações transatlânticas, onde o que parecia um momento de calma pode ser apenas uma pausa temporária antes de novas disputas surgirem, especialmente em áreas como comércio, tecnologia e regulamentação digital. Macron foi ainda mais direto ao dizer que a ameaça não é apenas retórica. Para ele, os Estados Unidos, sob o atual governo, estão expressando uma postura que ele classifica como abertamente anti-europeia, com risco real de medidas que afetem a economia e o posicionamento geopolítico da União Europeia. Esse alerta aparece em um momento delicado, depois de meses de tensão em que líderes europeus reagiram às ambições dos Estados Unidos sobre a Groenlândia, um território estrategicamente importante no Ártico, e diante de potenciais conflitos futuros sobre regras do mercado digital e tarifas comerciais. Ao mesmo tempo, Macron não se limita a apontar problema. Ele propõe que a Europa aproveite esse momento Groenlândia como um catalisador para reformas profundas, capazes de fortalecer sua economia, reduzir dependências externas e criar uma estratégia unificada de investimento em tecnologia, defesa e inovação. Entre as ideias que ele defende está a emissão de dívida comum europeia, algo que permitiria ao bloco mobilizar recursos em larga escala para setores estratégicos. Esse tipo de proposta, conhecida por alguns como Eurobonds, já foi testado em momentos de crise econômica e agora volta ao centro do debate. Para Macron, a Europa não pode mais repetir a velha estratégia de tentar negociar concessões ou simplesmente esperar que as tensões passem. A visão dele é de que esse é o momento de agir, de acelerar reformas e de repensar como o bloco se posiciona em um mundo onde tanto os Estados Unidos quanto a China exercem pressões econômicas e políticas quase simultâneas. Essa ideia de que a Europa deve se tornar mais resiliente não surge no vácuo. Especialistas e líderes europeus têm debatido há anos a necessidade de maior autonomia estratégica, seja em defesa, seja em tecnologia ou em cadeias produtivas essenciais. Macron pega esse debate e coloca sob uma nova luz, dizendo que não é mais uma opção, mas uma urgência. O que ele chama de momento Groenlândia é, na prática, uma metáfora, um ponto de inflexão em que uma crise inesperada pode se transformar em um ponto de partida para transformações profundas, se houver vontade política para ir. E, para ele, essa vontade ainda está aquém do necessário em muitos países membros. Esse discurso de Macron ganha ainda mais peso quando a gente olha para o cenário mais amplo em que ele é feito. A relação entre Europa e Estados Unidos, por décadas tratada como sólida e previsível, já não é vista com a mesma segurança. O que antes parecia uma parceria automática hoje exige cálculo, cautela e, principalmente, planos alternativos. Macron chama atenção para o fato de que a Europa se acostumou a reagir, não a antecipar. Sempre que surge uma crise, o bloco busca soluções pontuais, negociações emergenciais e acordos temporários. O problema, segundo ele, é que esse modelo deixa a União Europeia vulnerável a decisões externas que fogem completamente do seu controle. A Groenlândia entra nessa equação como símbolo, não apenas por sua localização estratégica no Ártico, mas pelo que ela representa em termos de recursos naturais, rotas comerciais futuras e presença militar. Quando interesses americanos se manifestam de forma mais direta nessa região, Macron interpreta isso como um sinal claro de que o tabuleiro global está sendo reorganizado e que a Europa corre o risco de assistir tudo da plateia. É nesse ponto que ele insiste na necessidade de acelerar reformas internas. Para Macron, não basta discurso sobre unidade europeia se, na prática, cada país continua defendendo apenas seus próprios interesses imediatos. Ele fala de integração financeira, coordenação industrial e investimento conjunto como condições mínimas para que o bloco tenha peso real nas negociações internacionais. A proposta de dívida comum volta à tona exatamente por isso, não como uma solução mágica, mas como uma ferramenta para permitir que a Europa invista em setores estratégicos sem depender exclusivamente de capitais externos. Tecnologia, defesa, energia e inteligência artificial aparecem como áreas críticas, onde o atraso europeu pode se transformar em dependência estrutural. Ao mesmo tempo, Macron reconhece que essas ideias encontram resistência dentro do próprio continente. Há países que temem perder soberania, outros que rejeitam dividir riscos financeiros e alguns que preferem manter relações bilaterais fortes com os Estados Unidos, mesmo que isso enfraqueça a posição coletiva da União Europeia. Essa divisão interna é, talvez, o maior desafio apontado por ele, porque, na visão do presidente francês, não adianta alertar sobre ameaças
ameaças externas se a Europa não consegue falar com uma só voz. Sem coesão, qualquer tensão com Washington tende a colocar o bloco em posição de desvantagem. Macron também deixa implícito que o mundo entrou em uma fase menos previsível. Alianças tradicionais já não garantem proteção automática. Interesses nacionais voltaram a falar mais alto, e quem não se adapta a esse novo ambiente acaba reagindo tarde demais. A mensagem, portanto, não é apenas um alerta diplomático, é um chamado à maturidade política do projeto europeu. Um convite, ou talvez um aviso, de que o tempo de conforto acabou e que a próxima década exigirá escolhas mais duras, mais rápidas e mais coordenadas. Esse posicionamento de Macron também levanta uma questão que vai além da Europa e dos Estados Unidos. Quem define as regras do jogo no cenário internacional atual? Durante muito tempo, essas regras foram estabelecidas por um pequeno grupo de potências, com a Europa ocupando um lugar central nesse arranjo. Hoje, essa centralidade já não é garantida. Ao alertar para novas tensões com Washington, Macron não está rompendo com os Estados Unidos, mas sinalizando que a dependência excessiva pode se tornar um problema estratégico. A Europa, segundo ele, precisa estar preparada para cooperar quando houver convergência de interesses e para se proteger quando houver conflito. Essa lógica revela uma mudança importante. Em vez de apostar apenas em alianças históricas, a proposta é construir capacidade própria de decisão. Isso envolve desde políticas industriais até autonomia tecnológica, passando por defesa, energia e segurança digital. Sem esses pilares, qualquer discurso sobre soberania se torna vazio. Ao mesmo tempo, Macron sabe que esse caminho não é simples. Reformas profundas costumam gerar custos políticos internos, exigem consenso, negociação e, muitas vezes, enfrentamento de interesses estabelecidos. Por isso, o momento Groenlândia aparece como uma oportunidade rara, um choque externo capaz de acelerar decisões que, em condições normais, levariam anos. Esse tipo de raciocínio não é exclusivo da Europa. Outras regiões do mundo também enfrentam dilemas semelhantes, tentando equilibrar cooperação com autonomia em um ambiente cada vez mais competitivo. A diferença é que, no caso europeu, a fragmentação interna torna o processo mais lento e mais vulnerável a pressões externas. Macron também deixa claro que o risco não vem apenas de um lado. Enquanto alerta para tensões com os Estados Unidos, ele não ignora a crescente influência chinesa em setores estratégicos. Para ele, o desafio europeu é justamente não ficar preso entre duas potências, reagindo a decisões tomadas fora do continente. Essa visão reforça a ideia de que o mundo caminha para um modelo mais multipolar, onde nenhum ator consegue impor sozinho sua vontade de forma duradoura. Nesse cenário, blocos que não conseguem se organizar internamente tendem a perder relevância, mesmo que tenham peso econômico e histórico. A fala de Macron, portanto, funciona como um espelho incômodo para a Europa. Ela expõe fragilidade, hesitações e contradições de um projeto que ainda busca seu lugar em um mundo em transformação. E, ao fazer isso publicamente, ele também assume o risco de provocar debates internos intensos, algo que pode fortalecer ou enfraquecer sua própria posição política. O que fica claro é que o alerta não se resume a uma crise específica. Ele aponta para uma encruzilhada estratégica, adaptar-se a um novo equilíbrio global ou insistir em um modelo que já não oferece as mesmas garantias de estabilidade. Há ainda um elemento que torna esse alerta de Macron ainda mais sensível: o tempo. Segundo ele, a Europa não está apenas diante de escolhas difíceis, mas diante de uma janela que pode se fechar rapidamente. Cada adiamento, cada impasse interno, aumenta a distância entre o discurso de autonomia e a realidade da dependência. Macron sugere que crises externas costumam ser os únicos momentos em que grandes reformas realmente avançam. Foi assim em crises financeiras passadas, foi assim durante a pandemia e agora, ele tenta enquadrar a tensão envolvendo a Groenlândia como mais um desses pontos de ruptura. Um momento em que continuar como está pode ser mais arriscado do que mudar. Esse raciocínio também carrega uma crítica implícita ao ritmo político europeu. Processos longos, negociações intermináveis e vetos cruzados entre países tornam a reação do bloco lenta demais para um mundo que se move em alta velocidade. Enquanto isso, outras potências tomam decisões rápidas, assumem riscos e consolidam posições estratégicas. Macron não ignora que essa lentidão faz parte do próprio modelo europeu, baseado em consenso e equilíbrio entre Estados. Mas ele questiona se esse modelo, da forma como está, ainda é suficiente para enfrentar disputas globais cada vez mais duras. A pergunta que fica é se a Europa consegue evoluir sem abrir mão de seus princípios, ou se será forçada a escolher entre eficiência e idealismo. Ao trazer esse debate a público, Macron também pressiona outros líderes europeus. Ele coloca o custo da inação sob os holofotes. Se novas tensões com os Estados Unidos se confirmarem, quem será responsabilizado? Aqueles que pediram reformas ou aqueles que preferiram manter tudo como estava? Esse tipo de discurso divide opiniões. Há quem veja nele uma visão realista, quase inevitável, do mundo atual. Outros enxergam exagero, acreditando que a parceria
parceria transatlântica ainda é forte o suficiente para atravessar crises pontuais. A verdade é que ninguém tem garantia de qual leitura se mostrará correta. O episódio mostra como a política internacional está cada vez mais marcada por antecipação de risco, não apenas reação a fatos consumados. Falar de tensões antes que elas explodam é, ao mesmo tempo, um ato de prudência e um risco político. No fim, o alerta de Macron deixa uma questão aberta que ultrapassa fronteiras e ideologia. Até que ponto blocos e nações estão dispostos a mudar antes de serem obrigados a mudar? É essa pergunta que torna o debate relevante e que explica por que essa fala repercutiu tão intensamente. Antes de encerrar, vale observar um último ponto que torna esse episódio ainda mais revelador. Ao falar de tensões futuras, Macron não está prevendo um rompimento imediato, mas sinalizando que a previsibilidade acabou. E, em política internacional, a perda de previsibilidade costuma ser tão perigosa quanto o conflito aberto. A Europa, segundo essa leitura, entra em uma fase em que não pode mais se apoiar apenas na confiança histórica. Precisa trabalhar com cenários, riscos e alternativas. Isso muda a lógica de decisões econômicas, acordos estratégicos e até a forma como cidadãos comuns sentem os efeitos da geopolítica no dia a dia, seja no preço da energia, na competitividade das empresas ou na estabilidade política. O alerta de Macron, portanto, não é apenas sobre os Estados Unidos, nem apenas sobre a Groenlândia. É sobre um mundo em transição, onde antigas certezas já não garantem segurança futura, e onde a inação pode custar mais caro do que escolhas difíceis feitas no presente. Agora eu quero saber o que você pensa. A Europa está certa em acelerar reformas e buscar mais autonomia, ou esse discurso cria tensões desnecessárias com aliados históricos? Até que ponto antecipar conflitos é estratégia? E quando passa a ser exagero? Deixe seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal Líderes em Foco e continue acompanhando nossos conteúdos para entender, sem rótulos ideológicos, como as decisões e os alertas dos grandes líderes moldam o cenário global.